Bom, então para fazer uma peça de alumínio boa, o que os caras fazem? Em primeiro lugar, parte de um componente de alta qualidade, roda de carro, por exemplo. Parte de uma liga que, em geral, não pode ser reciclada, porque senão o ferro está muito alto. Então eu uso uma liga virgem, fabricante, uma composição adequada. Aí eu faço um material, aí eu faço modificação para os troços. Ou para o sódio. O sódio tem também pressão vaporal. Você faz a modificação, ele dura um certo tempo na panela e depois ele evapora. O pessoal utiliza esse troço. É pouquíssima coisa, 60 a 150 ml, muda a morfologia. Depois você faz refino de grão, inocula toda a refinição de grão. É com alumínio de tampo fora. Depois faz desgasificação com rotor, hidrogênio com argônio. Junto à alta pureza. Depois faz, remove toda a brossa das escórias que formaram por cima. E depois vaza sem turbulência nenhuma. Função geral em lotes metálicos para ter a distância de braços hidrílicas entre 20 e 40 metros. Pode ser, existem outras coisas. Existem, por exemplo, em areia com isopor. Tem a fábrica da Texite, um monte de bloco de construção feito, fazia o componente era feito em isopor, aí eles enchiam um lugar com areia e faziam um vácuo. Aí a areia grudava no isopor. Aí vazava o metal líquido queimava todo o isopor. E a areia solta. Aí a peça não dá. O único problema é dos machos. Então tinha uns caras, não tinha uniforme. Os caras de professor de universidade. Barba. Montando os machinhos. Os machos têm uns tipos canais, etc. Estava fazendo. O dia que eu fui lá, estava fazendo um motor V6 pequenininho, que acho que era do outro. Bom, as micrografias é isso que vocês vão olhar hoje. Então, o que eu estou vendo aqui? Estou vendo. Um cabeçote de carro tem 419 megapascal. Um A357. Você tem com pequeno aumento até 400 legiões. Estou vendo dendritas de alumínio que formou e eutético intermediário. Eutético intermediário são eutético de silício. Só que o silício está esterilizado, já foi tratado tecnicamente. Vamos olhar as características, duas características. Aqui eu teria composições próximas do eutético para ligas que ter alongamento não é tão crítico, quando você tem alta resistência e um pistão, por exemplo, é feito com esse material. E aqui ligas hipotéticas, 7% de silício, que corresponde a ligas que só tem alongamento. O A356, por exemplo, antes do tratamento térmico, depois do tratamento. Não, isso não é liga eutética. 12%. Engraçado que o eutético também tem dendrita, né? Por que o eutético também tem dendrita? Pelo diagrama não devia ter, né? Se eu tenho uma estrutura eutética aqui, devia solidificar direto líquido, dando alumínio e silício, que é a reação eutética. No entanto, não é o que estou vendo aqui. Por uma razão curiosa, aqui nas ligas de alumínio e silício em particular, o eutético forma uma região, precisa ter um superesfriamento. E a região do superesfriamento chama zona acoplada. Seria a continuação aqui embaixo. Essa região aqui daria eutético. Mas no alumínio silício, essa região acoplada, ela é assim. Então eu tenho uma liga aqui, eu posso formar primeiro dendrita de alumínio, depois eu formo eutético e depois deixo de formar eutético. Então, eu formei uma dendrita, depois eu entro na região acoplada, que é a região que tem as duas faces. E tem uma outra coisa, quando eu tenho impureza, em ferro, forma um outro eutético. Eutético de fase complicadas, alumínio 3, silício 7, ferro 2, uma coisa assim, não lembro de cor. Mas são fases complementárias que formam agulhas, que são essas coisas mais grosseiras.
É no último líquido a solidificar. Isso aí é muito ruim. Isso aí que abaixa alongamento, diminui a vida fatiga, etc. Por isso precisa controlar o ferro. Ó, aqui tem um desenho esquemático. É uma animação, na verdade, mas não funciona como animação. Mostrando a sequência de solidificação, para vocês não esquecerem. Então eu estou resfriando uma liga hipotética, forma os primeiros núcleos de fase alfa, que normalmente, numa liga industrial, eu inoculo, adiciono um elemento de pó, fluido, com uma certa granulometria, um material que funciona como núcleo. No caso do alumínio, a gente usa alumínio, titânio, bório, porque tem uma reação peritética, conforme os precipitadinhos de titânio e bório, que nucleiam o alumínio, com a reação peritética. Então ele funciona como inoculante. Aí vai crescendo as dendritas de alumínio, crescendo no meio de líquidos. A distância entre braços dendritas, secundário, dendrite arm space, depende da taxa de resfriamento. Quanto mais alta a taxa de resfriamento, menor essa distância. Então, se eu solidifico num molde metálico, vai ser pequenininho. No molde de areia vai ser grande. E a propriedade mecânica está ligada direto com isso. Tem uma hora que eu cheguei na temperatura do plético. Eu vim solidificando aqui, vou dando alfa, e eu cheguei no campo da eutética. Aí começa a crescer na colônia eutética. Isso aqui é o líquido, precisa líquido. Isso aqui é a colônia eutética. Isso é esquemático. Estou solidificando o eutético vai preenchendo tudo. E no fim, aquelas porcarias todas que eu não consigo evitar, razões econômicas, ferro principalmente, as outras coisas também. Então, eutéticos secundários, tem outros eutéticos, tem confusão mais baixa do que esse. Por exemplo, se eu tenho uma liga alumínio-cobre, alumínio-silício-cobre, o eutético alumínio-silício é 570 graus, o eutético alumínio-cobre é 550. Então, 20 graus abaixo da temperatura do eutético do silício, essa é do eutético do cobre. Então, você tem uma escadinha de eutéticos. Vai dando os eutéticos secundários. Aqui eu tenho uma estrutura típica desse material, as dendritas, fase alfa e o eutético. Se eu jogar fora o líquido e olhar no microscópio eletrônico, eu vejo as dendritas desse jeito. Isso é com um pequeno aumento, 750 milímetros. Bem macroscópicos. Esse aqui é 1 milímetro. Eu estou vendo a cara da dendrita. Teve um tempo que o pessoal do Morareiro fez uma camisa. Como é que é a cara do eutético modificado? Eu falei que o eutético modificado parece globular, não é? Os livros, quando eu estudei, me ensinaram aqui que o eutético multilício era globular, era bolinhas. Aí, depois é que saíram os artigos mostrando que ele era tudo interconectado, era uma coisa assim. Mas quando você faz uma campanha térmica, ele fica bolinho mesmo, ele se separa. As outras fases, por exemplo, o A356 tem magnésio. O magnésio forma Mg2SI, que é um eutético secundário. O ferro, que sempre tem, uma porcaria, a L8, ferro, magnésio 3, silício 6. E esse aqui é o alumínio silício. Aqui é o dendrita de alumínio. Essa região, que é a região de duas colônias eutéticas, aqui é uma célula eutética, aqui é outra célula eutética, aqui é uma terceira célula eutética. Aí, conforme elas vão solidificando, vai empurrando as impurezas. Então, essa é a região rica em impureza. É a última a solidificar. Adivinha onde é que quebra esse material se eu fazer ensaio de tração? Vai quebrar exatamente aqui. Aí que vai nuclear dentro da caixinha. Ok? O que é o processo de fratura acontece na região intercelular, entre as células, onde está mais rico o ferro. Aqui é uma fratura, eu estou fazendo uma seção transversal à fratura. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é intermetálico, L5, ferro, silício. Para ligar alumínio, silício, ferro. Esse intermetálico é onde quebra o material. Então, ferro é deletério. Isso aqui é uma liga com alto teor de ferro. 1,3%. Então tem um monte de eutético de ferro. E quebra ao longo desse eutético. Essa liga não serve para nada. Deixa eu mostrar a desgasificação. Primeiro, essa aqui é a formação de porosidade, eu já falei.
A lei de Siever, eu já mostrei até o desenho lá, esqueci. E aqui a tal da porosidade, mostrando como é que fica. Fica parecendo queijo suíço. Se tem hidrogênio alto, fica um material que parece queijo suíço. A primeira tentativa, se algum de vocês for montar uma função, fazer uma coisa, no começo vai ser assim. Vocês vão fazer esse tipo de coisa, até aprender. Tá? Claro que esse material tem baixo alongamento, ele está cheio de buraco. O que acontece, por exemplo, com a resistência mecânica? Né? Isso aqui seria o limite de escoamento. Cai de 250 para 180 megapascal. Aqui em São Paulo, por exemplo, tinha uma porção de pequenas fábricas que faziam roda com função por gravidade. Vendiam, era Gância, Rodão, um monte de outros, começavam com lojas. E eles montavam rodas lá, eram rodas super bonitas, assim. Só que todas elas eram queijo suíço. Não recomendo que ninguém usar uma roda dessa. Como é que você faz a desgaseificação? Um rotor de grafita que gira em alta rotação e ele é oco e borbulha gás lá dentro. E tem um cadinho em forma de charuto. Assim. Tá, isso aí quem está fazendo curso do bacterano já está discutindo. Demonstração do motor de desgaseificação de água, como é que funciona. A prova, tem uma prova normalizada, é igual o soufflé. Tem uma coquilhazinha, você pega com a colher e solidifica. E aí você vê se forma um bolo, assim, se cresce, é porque está com gás. Se ele diminui com a barriga, é porque não tem gás. O efeito eu esqueci o nome, mas é uma ensaio carética. Um ensaio para fazer do lado do forno, para saber se tem gás ou não tem gás. E a modificação? A modificação é basicamente modificar a morfologia. De novo, o elemento modificante é adicionado usando um sino de grafite, uma peça que se enfia lá dentro. Olha como é que muda a morfologia. Isso aqui é com magnésio. É o mesmo alumínio silício, variando as condições de não modificado até plenamente modificado. Olha a cara do teste. Aqui o silício está na forma de plaquetas. As plaquetas são disquinhos, né? Não são agulhas. Obviamente isso aqui concentra a tensão, diminui o tabu, o alongamento do material. E aqui fica esferizado. O maior aumento, sem modificação e com modificação, aqui no caso é custoso, o outro era com magnésio. Vocês viram a diferença que dá? Muito antes de entender o que acontecia, o pessoal começou a usar.